paz de Cristo, meu amigo, minha amiga. Eu quero discorrer com vocês de forma bem sucinta um assunto aqui sobre a Trindade. Você sabe, quem já leu a Bíblia toda, sabe que a palavra Trindade não existe na Bíblia. A palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia, não tem, tá? Isso é uma informação importante, que tem gente que acha que existe a palavra Trindade quando na verdade não existe. Todavia, a doutrina da Trindade, ela está na Bíblia, ela é bíblica, tá? De forma mais implícita no Antigo Testamento e de forma mais explícita no Novo Testamento. A palavra Trindade não existe, mas a doutrina da Trindade, ela existe. Na década de 40, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 1940 e alguma coisa, surgiu um teólogo liberal chamado Adolf von Harnack. E a teologia liberal, quem conhece a teologia liberal sabe que ela era completamente eivada pelo racionalismo, muito influenciada com o advento do iluminismo, ou seja, eles tentavam explicar a Bíblia de forma racional. E esse teólogo chamado Adolf von Harnack, ele vai elucidar que a doutrina da Trindade, ela não é bíblica. Ela é uma doutrina, uma dogmatização posterior do cristianismo que começa a ser desenvolvida por Paulo, defende ele, e começa a ser falada por Paulo e depois vai ser desenvolvida por Atanásio. É o que Adolf von Harnack diz. Só que tem um teólogo contemporâneo alemão chamado Jörg Moltmann que vai refutar de forma tremenda e vai trazer argumentos extraordinários sobre isso. Bom, deixa eu colocar minha visão aqui dentro do que a gente está falando aqui. A Trindade, ela é bíblica, a doutrina da Trindade, ela é bíblica, isso é perceptível, é visível, é evidente no relato da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Há a presença da Trindade no relato da criação. Deus criando, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, e Jesus de forma explícita, quando Deus diz, haja luz, haja os luminares, ou seja, tudo foi criado pelo poder da palavra, e essa palavra é Deus. No grego, melhor dizendo, em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no grego em arrê, em rologos, kairologos, em proston, theon. Ele está falando de um logos, de uma palavra que está presente. No princípio era o logos, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. É isso que ele está falando. Ou seja, aquele haja de Gênesis é esse logos, essa palavra de João capítulo 1. Isso é tão forte que no versículo 14 ele vai dizer, e o verbo se fez carne. Sarx, ou seja, e habitou, skenosen, tabernaculou no meio do seu povo. Aquela palavra lá, do haja, ela vai se encarnar no Novo Testamento. Portanto, a doutrina da Trindade, ela é bíblica. Você vai ver de forma assídua a atuação do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Só que essa expressão Espírito Santo, ela é mais Novo Testamento. O Antigo Testamento vai estar muito Espírito do Senhor, Espírito de Deus. Vai usar muito essas referências, mas Espírito Santo, ela é um conceito mais do Novo Testamento, mas se refere à mesma pessoa. Mas há uma atuação presente do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Por várias vezes você vai ver lá escrito, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, o Espírito de Deus se apoderou de Gideão. Quando Deus vai destruir a terra com o dilúvio, ele diz, o meu Espírito Rua não contenderá para sempre com o homem. Então você vai ver uma referência muito forte do Espírito no Antigo Testamento, uma atuação muito forte. Assim também da palavra. Você vai ver o profeta Elias por algumas vezes dizer, veio a minha palavra do Senhor. Então ele vai sempre usar esse conceito do próprio Deus, da palavra, do Espírito de Deus. Isso está muito presente de forma meio que implícita no Antigo Testamento, às vezes explícita também. Então guarda isso que eu vou te falar aqui. Isso são algumas referências no Antigo Testamento. Jörg Moltmann defende que é só em Cristo, olha que coisa extraordinária, é só em Cristo que a Trindade ela vai ganhar uma configuração mais completa, mais sólida. E eu achei isso extraordinário. Por exemplo, no batismo, quando Jesus é batizado nas águas, a Bíblia diz que ele, o Filho, sai das águas e o Espírito de Deus desce em forma corpórea de uma pomba.
e Deus brada do céu, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ali você vê uma configuração completinha da Trindade. O Pai brada do céu, o Espírito desce e o Filho está saindo das águas. Então você vê presente ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma extraordinária. Só que Jürgen Moltmann, ele vai defender isso, que a configuração da Trindade, a ideia da Trindade vai se configurar de forma perfeita, vai se completar em Cristo. Por que isso? Porque ele diz que a ideia predominante de Deus no Antigo Testamento é sempre de um rei, senhor, soberano. E os escravos, os servos. Ou seja, o relacionamento de Deus com o homem no Antigo Testamento é sempre senhor e servo. Senhor e servo, dono e escravo, soberano e subordinado. É sempre essa ideia. Tem uma ideia de Deus Pai no Antigo Testamento? Tem. Quando eu postar o vídeo, eu posso até colocar algumas citações bíblicas, alguns versículos aí. Existem referências de Deus Pai no Antigo Testamento, mas isso não era um pensamento predominante. O pensamento predominante era sempre de um Deus absoluto, de um Deus poderoso, de um Deus soberano para um servo, para um escravo, de um dono para um senhor. Tá entendendo isso aqui? Então, é Cristo, é o Filho. Olha que coisa extraordinária. É o Deus Filho que vai trazer a ideia de um Deus Pai. Isso é perceptível na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus por várias vezes vai trabalhar essa ideia de um Deus Pai, de um Deus que está próximo, de um Deus que ouve a oração dos seus filhos, de um Deus que, além de ser transcendente, que transcende, ele também é imanente, ele se relaciona com a sua criação. E isso é perceptível em Jesus, porque Jesus ele veio justamente para isso. Paulo diz, estava Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós, a igreja, no caso, a palavra da reconciliação. A ideia de Jesus é essa, é reconciliar. Então é Jesus que vai, o Filho que vai revelar a ideia de um Deus Pai. Ou seja, já não é mais a ideia de um Deus soberano, Senhor absoluto, que está distante, que é transcendente, que está aquém da humanidade. Não, Jesus vai revelar um Deus que é próximo, que é pai, que cuida. Lembra quando ele diz assim, qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele dá uma pedra, se o filho pedir um peixe, ele dá uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus, durante todo o seu ministério, ele vai trabalhar a ideia de um Deus Pai. E apesar do Antigo Testamento falar muito do Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, vai trabalhar muito a ideia de um Espírito, de uma atuação do Espírito, Jesus é quem vai trabalhar a pessoa do Espírito Santo, a ideia do Espírito Santo como uma pessoa, de um Deus que está próximo. Eu quero ler só um texto aqui para eu fundamentar ainda mais a minha tese aqui do que eu tô falando. Tese não, porque eu não sou doutor ainda, né? Eu rogarei ao Pai, João capítulo 14, versículo 16. Olha ele trabalhando sempre a ideia de um pai aqui. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha Jesus trabalhando aqui dentro desse texto de João 14, versículo 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, é o Filho quem vai rogar ao Pai. Aí ele fala assim, e ele vos dará outro consolador. A palavra aqui, outro consolador, no grego é alon parakleton. São duas palavras gregas. Alon, a palavra alon ou a palavra alos significa a mesma coisa, que é da mesma essência. O que Jesus está dizendo é, eu vos darei um consolador, um outro consolador da mesma essência, que partilha da mesma essência, que é Deus da mesma forma. Eu vou para o Pai, mas o Espírito que tem a mesma essência vai vir. Aí ele usa a palavra alos, da mesma essência, consolador, que é paráclitos no grego, que significa intercessor, ajudador, consolador, traz a mesma ideia. Então, Jesus, ele vai revelar de forma tremenda a ideia de um Deus Pai e de um Espírito de Deus que se relaciona, que é uma pessoa que ajuda, que consola, que é intercessor. É ele quem vai trabalhar essa ideia. Portanto,
Em suma, para finalizar aqui, a doutrina da Trindade, ela é bíblica, sim. A Trindade está presente por toda a Bíblia Sagrada, tá? E eu tô falando isso aqui porque ainda hoje tem pessoas que pregam que a doutrina da Trindade, ela não é bíblica e compram a ideia de Adolf von Harnack, que é uma dogmatização posterior do cristianismo. Por diversas vezes poderia escrever um estudo sobre isso, com várias citações bíblicas, fundamentações bíblicas, mas eu quero ser bem sucinto aqui, o vídeo já está até grande demais, tá bom? Então que Deus te abençoe, abençoe a tua família e que essa palavra possa trazer edificação. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas a doutrina da Trindade, ela é viva dentro da palavra de Deus. Então fica com essa palavra, que Deus abençoe você e toda a tua família.